Galera, como é que se escolhe um tema para um trabalho científico, tipo um TCC? Olha, existem três formas, assim, ou três dicas, três técnicas, né, para escolher uma temática para um trabalho tipo de conclusão de curso de graduação, etc, tá? E eu vou dar essas três dicas, certo? Uma é mais assim para iniciantes, para quem não tem muita experiência. A segunda é um pouquinho mais avançada e a terceira daí é mais avançada. É um estilo assim mais sofisticado de escolher uma temática que envolve alguns pressupostos, tá? Então nós vamos começar pela primeira técnica, que é a mais fácil, é mais para iniciantes. E veja se você vai gostar mais dessa, né, ou das outras dicas que eu vou dar, tá? Então olha só, a primeira coisa a se pensar é que existem basicamente três tipos de pesquisas acadêmicas que podem ser feitas. Se a gente quisesse resumir em geral assim, de todas as possibilidades, né, que existem, dá para definir três grandes categorias de pesquisa científica. A primeira eu chamo de uma pesquisa problema. É aquele tipo de pesquisa que busca resolver um problema da prática, tá? Um problema prático. Muito bem. É um tipo de pesquisa, portanto, orientado à solução de um problema prático. Mas existe um segundo tipo de pesquisa que a gente chama de pesquisa conceitual, que também tem um problema, mas esse problema não é uma solução para um problema prático. A pesquisa conceitual, ela busca discutir uma questão filosófica, uma questão teórica, é uma questão conceitual, tá? E o terceiro tipo de pesquisa é o que a gente chama de pesquisa empírica, que busca fazer um levantamento de dados, de informações. Ela busca produzir uma informação e não está muito preocupada com a solução de um problema ou preocupada com uma discussão conceitual. Ela está preocupada com levantamento e organização de dados, de informações, aí sim para futuras pesquisas, né, identificarem problemas e proporem soluções, tá? Então a primeira coisa é começar a pensar assim: que tipo de pesquisa eu quero fazer, né? Eu quero dar uma solução para um problema prático, eu quero fazer uma discussão conceitual, por exemplo, o conceito de política em Michel Foucault, ou o conceito de sistema em Niklas Luhmann, são pesquisas bem legais também, né? O conceito de oikos na política de Aristóteles, tá? Esses são exemplos de pesquisas conceituais. O conceito de complexidade em Edgar Morin, sabe? Então repara que essas pesquisas conceituais também têm um problema, que é um problema de você definir qual é o conceito que esse autor ou esse paradigma está utilizando e as consequências disso, né, para uma pesquisa, tá? Mas é um tipo de pesquisa, portanto, que vai envolver um estilo de técnica mais bibliográfica, né, de revisão literária, uma pesquisa mais solitária, né, que vai ser feita, tá? No campo do direito, né, o conceito de arma em uma certa legislação, o conceito de culpa na LGPD, sabe? O conceito, enfim, são inúmeras as questões conceituais que podem também ser objeto de uma pesquisa. Então, temos aqui três possibilidades. E aí é importante escolher primeiro assim, que tipo de pesquisa, né, que a gente vai querer fazer. Queremos trabalhar com pesquisa empírica, fazer levantamento de dados, fazer entrevistas, né, pegar documentos, catalogar informações? Ok, é um caminho, tá? Queremos fazer uma pesquisa mais teórica, filosófica, conceitual? É outro caminho. Ou queremos fazer uma pesquisa mais prática, né, para pregar um problema que a gente considera interessante e aí tentar propor uma solução. É um terceiro tipo de problemática que vai ser, portanto, uma escolha prévia importante, tá? Beleza. É possível combinar uma pesquisa problemática com uma pesquisa conceitual e uma pesquisa empírica? Sim, é possível. A gente não recomenda, porque pode ser que a pesquisa fique muito grande ou ela vai ficar muito frágil em algum desses aspectos, né? Porque muitas vezes não dá tempo de você fazer uma boa pesquisa empírica e ao mesmo tempo você colocar ali uma discussão conceitual, né, bem fundamentada e completa. Então a gente recomenda sempre fazer uma escolha, né? Qual que vai ser o enfoque, né, que a gente vai dar na nossa pesquisa. A abordagem ela tem que escolher uma prioridade, né? Ou vai ser o problema, ou vai ser a discussão conceitual, ou vai ser a questão do levantamento de dados empíricos, né, por uma pesquisa quantitativa ou qualitativa, né, conforme for o caso, tá? Muito bem.
Dito isso, aí agora a gente vem, vou dar essas dicas, né, para vocês de como escolher um bom problema. Então, uma técnica que a gente explica para os nossos alunos, né, mais iniciantes, assim, com menos experiência, né, numa carreira acadêmica e científica, é o critério da exclusão, tá? Ou seja, como é que funciona isso? Pense assim, ó, qual é o ramo, né, do meu conhecimento que eu mais gosto e qual que eu menos gosto? Então, tipo, aqueles que você não se interessa, já vai deixando de lado, tá? No caso do direito, por exemplo, eu não tenho muito interesse em direito do trabalho. Então, já exclui direito do trabalho, certo? Vamos pensar em outras coisas. Eu gosto mais de direito penal. Ótimo, já tem um caminho ali para a escolha do tema. Vou escolher um tema dentro do direito penal, certo? Eu adoro direito constitucional, é o que eu mais gosto. Muito bem, então já temos um caminho ali também ligado ao direito constitucional. Ou seja, você pode usar um critério de exclusão e de inclusão, pensando assim, vou escolher um tema dentro desse ramo que é o ramo que eu mais gosto, ou vou evitar qualquer tipo de discussão naquele ramo, né, que eu menos gosto, aquela disciplina, né, que eu não tenho interesse, tá? Então esse é um primeiro critério bem simples, assim, que pode ajudar a começar a observar dentro dessa disciplina, dentro do ramo que você tem mais interesse, né? Quais são as problemáticas, quais são as relações mais interessantes, né? Que você pode escolher, tá? Muito bem. Então esse aqui é uma dica, assim, de uma aproximação, né? Mais iniciante e tal. A segunda dica, pessoal, que é um estágio agora um pouquinho mais avançado, tá? Para a escolha do tema, é usar um ensinamento que vem de Heidegger. Heidegger já dizia para nós que o conhecimento ele vem da angústia, certo? A angústia é aquilo que causa em nós um estranhamento. Então, a partir desse ramo, dessa disciplina do conhecimento que você mais gosta, que você mais tem interesse, qual é a questão que te gera angústia? Qual é a questão que te motiva a pesquisar mais sobre aquele assunto, tá? Qual é a questão naquela disciplina jurídica que te causa um certo estranhamento e que você sempre ouve falar naquilo e, opa, isso aqui está me chamando a atenção por algum motivo, tá? Esse é um caminho interessante para a escolha de um tema que pode ser muito motivador, muito interessante, né? Para uma futura pesquisa sua nessa área, tá? Então, busca aquela angústia, o estranhamento, né? Dentro da grande área que você escolheu, busca uma questão desse tipo, tá? E o terceiro critério, que é o critério agora sim mais avançado, né? De pesquisadores que têm já uma experiência, tá? É o critério, pessoal, de você trabalhar com algo que você já conhece, certo? Isso é muito importante, tá? Deixa eu explicar isso de uma outra forma. Olha só. Imagine um pesquisador que já fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, e ele é um pesquisador profissional hoje. Ele é líder de um grupo de pesquisa, tá? Ele tem uma equipe de pesquisa que trabalha para ele. Gente, esse pesquisador, ele não pode atirar para todos os lados. Ele não pode terminar um projeto de pesquisa dele numa área e começar um projeto de pesquisa numa área completamente diferente, tá? Porque isso parece... Nem vou dizer o que parece. É um tipo de trajetória de pesquisa completamente inconsistente, completamente incoerente com a trajetória dessa equipe. Vocês entendem isso? Turma, o que faz um pesquisador ser uma pessoa reconhecida internacionalmente é o fato daquele pesquisador ter uma coerência na sua trajetória acadêmica. Então eu não posso, por exemplo, usando os exemplos do direito, tá? Eu não posso fazer um mestrado trabalhando com direito de família. Aí eu vou fazer um doutorado na área de direito eleitoral, por exemplo, tá? E aí eu faço um pós-doutorado numa área completamente diferente, direito agrário, certo? Sem nenhuma relação entre as coisas, entende? E isso não tem cabimento, tá? Numa pesquisa, ou na trajetória de uma equipe de pesquisa séria. Se vocês observarem os grandes pesquisadores do mundo, tá? Eles trabalham com as temáticas, as problemáticas deles a vida inteira. Então, repara, os grandes caras, os prêmios, o cara que ganhou o prêmio Nobel, os caras que são líderes dos grandes projetos de pesquisa mundiais, eles trabalham a vida inteira com aquilo. Significa que você tem que escolher uma área e nunca mais vai poder
trabalhar com outra área? Não, também não é isso. Significa que precisa ter coerência, significa que você precisa estabelecer uma relação entre aquilo que você trabalha e aquilo que você pretende trabalhar no futuro e aquilo que você já trabalhou no passado. Você não pode atirar para qualquer lado, essa que é a questão, tá? Eu não posso hoje me dedicar a estudar processo civil, por exemplo, e amanhã eu não falo mais nada de processo civil e começo a trabalhar com, sei lá, direito de um tipo de contrato, de outra coisa, assim, percebe? Uma coisa que não tem nada a ver com a outra, tá? Então, a ideia, pessoal, no sentido mais avançado, é vocês pensarem na escolha de um tema que possa ser um projeto de vida, um projeto profissional para a vida de vocês, tá? Deixa eu contar uma experiência minha. Na minha graduação, quando eu fiz o TCC, eu era estagiário do Banco do Brasil, do núcleo jurídico do Banco do Brasil, lá em Caxias do Sul, e uma questão que era muito importante na época era a questão dos juros bancários, né? Porque existia, na época, o artigo 192, parágrafo 3º da Constituição Federal, que dizia que a taxa de juros reais no Brasil não poderia ser superior a 12%. E os tribunais nunca respeitaram essa norma, eles diziam que essa norma era só programática, diziam que essa norma era de eficácia contida, que precisava de uma lei infraconstitucional regulamentando. E como a gente era do lado do banco, a gente afirmava essas coisas, né? Mas eu sempre me questionei, não, mas deve ter uma razão maior, porque juros tem a ver com política econômica, tem a ver com controle da inflação, tem a ver com taxa, inclusive com a taxa cambial, né, da relação do Brasil com os mercados internacionais. Então não é uma questão de lei apenas, isso é uma questão que envolve política monetária, um negócio super importante. Então eu tinha a convicção de que a lei não pode limitar a taxa de juros. Até porque uma política do Banco Central super importante é justamente a taxa de juros, né? Mas o argumento que o Poder Judiciário utilizava para dizer que não se aplicava era ridículo comparado com a nossa experiência, com aquilo que a gente sabia, né, a respeito do spread bancário, da precificação, né, dos empréstimos e etc. Tá? Então repara, foi uma angústia numa área que eu gostava e numa área que eu já tinha conhecimento prévio, certo? E é uma área que eu continuei depois no mestrado e doutorado, que é justamente a questão do direito regulatório, tá? Só que qual a diferença? A diferença é que no mestrado eu fiz uma relação com um referencial teórico, eu trabalhei com teoria dos sistemas. Então eu fiz o mesmo tipo de pergunta que eu fiz lá no TCC, só que a partir de um olhar de um outro referencial teórico muito mais sofisticado, com muito mais conhecimento, né? Com muito mais estudos sobre o assunto, percebem? Então repara, a partir dessa experiência, eu mudei a temática, com certeza, mas o tipo de problemática é o mesmo, tá? Que é uma questão que me interessa até hoje. Hoje eu trabalho, aliás, há muitos anos, né, com teorias da interpretação, argumentação e decisão jurídica, com hermenêutica jurídica, e hoje a gente domina vários referenciais teóricos, tá? Mas a problemática das minhas pesquisas, ela mais ou menos gira em torno das mesmas questões, que é a questão da eficácia, da legitimidade, da interpretação, do direito, né? Então, essa necessidade de uma coerência e de uma consistência na trajetória de pesquisa também é uma coisa importante. Tá, mas como é que eu vou pensar isso se eu estou na graduação, né? Se eu nem imagino no que eu vou trabalhar, não sei se eu vou fazer concurso, não sei se eu vou ser advogado, não sei em qual área que eu vou atuar, tá? Então, olha só, galera, a dica, tá, para a escolha do tema. Escolha um tema que você gostaria de trabalhar no futuro, certo? Imagine você como um profissional dessa área no futuro. Tipo, quero ser advogado na área de família. Escolha um tema na área de família. Maravilha. Percebe? Escolha uma problemática que te gera uma angústia, que te gera um estranhamento dentro do direito de família. Essa é uma dica importante. Significa que a partir daí você nunca mais vai poder mudar? Não, você vai poder mudar, né, de área, mas mantendo a coerência, mantendo a consistência. Isso que é uma coisa importante, tá? Na escolha de uma temática, certo? Agora, pessoal, outros critérios que são importantes, que devem ser considerados, tá? Estamos falando assim de TCC, né? Não de mestrado e doutorado, porque aí tem outras questões envolvidas. Mas no TCC, galera, uma dica que eu dou assim para os meus alunos, né, quando eles pedem, tipo assim, professor, ajuda a escolher um tema e tal, né?
escolham uma relação, não escolham um tópico, escolham uma relação, tá? Por exemplo, posso fazer um trabalho sobre recurso de apelação? Pode, mas não vai ser um trabalho interessante, porque recurso de apelação, gente, eu prefiro ler um processualista famoso, eu prefiro ler o livro de Camões de Passos sobre recurso de apelação, entendem? Eu não vou querer ler um TCC de um aluno da graduação sobre recurso de apelação. Só isso, né? Do recurso de apelação, uma doutrina. Não, porque não é assim que funciona a ciência, tá? Galera, agora, eu posso... Olha que interessante. Eu posso escolher como tema uma relação entre o recurso de apelação e uma outra temática. Por exemplo, recurso de apelação e o direito à liberdade na Constituição Federal. Pronto, isso já muda as coisas, percebem? Recurso de apelação e a função social da empresa. Melhor ainda, o problema da liminar de efeito suspensivo da apelação, tá? E uma concepção de processo democrático, em que tu tem que ouvir a parte contrária. Repara, o que torna um trabalho interessante, pessoal, não é exatamente o tópico que você escolhe, é a relação problemática que você escolhe, tá? Então, de qualquer uma dessas três técnicas, inicial, média ou mais avançada, que você escolher para definir e para escolher a sua temática, pessoal, escolha a sua temática, mas escolha a relação problemática que você vai desenvolver, porque é ali que vai estar o teu trabalho com mais interesse. É ali que vai estar, digamos assim, aquele aspecto que vai chamar a atenção do seu trabalho e que vai produzir um certo reconhecimento dos seus colegas a respeito do tema, né, que você escolheu para fazer um TCC ou uma outra pesquisa, né, desse nível, certo? Então, pessoal, espero que vocês gostem, enfim, né, o que seja útil, né, essa dica, porque eu tenho certeza que vocês farão trabalhos muito mais interessantes, muito mais coerentes e consistentes, né, com aquilo que se espera dentro de uma pesquisa científica, tá? E reparem que não é difícil fazer isso, tá? É só ir com calma, vai pensando, fica atento, não precisa decidir agora, não precisa bater o martelo, né? Fica atento. O que é que me chama mais atenção, né? Qual a relação que eu posso estabelecer, né? Uma relação problemática, diferente, né? Como é que eu posso, tipo, por exemplo, inovar num tema, mas tendo referências bibliográficas que tornam impossível fazer esse trabalho, tá? É escolher uma boa relação. Uma relação entre um tema que já existe muita referência com outro tema que também já existe muita referência, mas que essa relação é uma coisa nova. Se você fizer isso, você vai escolher um excelente tema para você. E o que é um excelente tema para você? É aquele que te motiva a pesquisar, a escrever, a fazer um bom trabalho, a se preocupar com os detalhes, a pesquisa, né? Porque é muito legal aproveitar essa experiência do trabalho de conclusão, não para cumprir uma etapa, né? Ou simplesmente fazer uma tarefa para virar a página, né? E se livrar. Não, é legal você pensar que a sua pesquisa ela pode dar uma contribuição interessante para os seus colegas, para os futuros estudantes que vão usar o seu trabalho como um exemplo, né? Como uma referência, percebem? Então, o melhor tema para você é aquele que te motiva a estudar, que te motiva a pesquisar e que te vai motivar, né, a fazer o melhor trabalho possível dentro das suas condições, né, de tempo, de disponibilidade. Então, espero que vocês gostem, né, dessas dicas e tenho certeza que elas vão fazer uma diferença enorme na qualidade e na motivação, né, para a realização do seu trabalho acadêmico.